Olá, hoje é sábado, dia 28, e vamos abrir mais um portal juntos. Hoje vamos experimentar e vivenciar o portal de Touro. Então, vamos compartilhar o nosso slide agora. Então, chegamos ao quinto portal da quinta noite, e vamos então para a imagem da noite. Purifique conscientemente o corpo do pensamento. Discipline o pensamento. Concentre-se no positivo. Transforme as pombas pretas do pensamento em pombas brancas, porque nosso pensamento pode ser comparado a um pombo ou um pombal quando não tem disciplina. Temos que aprender a fechar o pombal quando os pensamentos negativos ou estranhos se aproximam. Então, essa é a imagem que o Herbert traz para nós e que a gente poderia colocar também de uma outra forma, né? Como que a gente pode transformar os pensamentos negativos em pensamentos positivos? Porque dentro desse nosso autodesenvolvimento existe a tendência de que a gente fique muitas vezes com esse pensamento ruminante, com esse pensamento repetitivo, que em geral tem a ver com pensamentos negativos, né? E a gente precisa fazer isso com consciência. E isso é muito sutil, pois a gente precisa treinar e ter disciplina, primeiro para discernir que tipo de pensamento que está passando na minha cabeça. Porque senão, como ele falou aqui, vira um pombal, né? E a gente precisa justamente ter essa disciplina interna e esse entendimento para poder fazer isso a partir do nosso eu sou. Pois é assim, dessa forma sutil, que nós vamos nos liberando dessa polaridade também de positivo e negativo e encontrando ali a coerência e a direção que os nossos pensamentos podem nos levar também, né? A gente fala o pensamento cria. Então, o que que eu ando pensando, né? Como que eu vou equilibrar isso e transformar? Então, a gente vai falar hoje sobre o sentido do pensamento, né? E é interessante de a gente salientar, eu acho que isso é fundamental, na verdade, que quem forma o pensamento é a nossa alma, não é o cérebro, né? E eu poderia falar isso 100 vezes, de tão importante que isso é, né? Esses dias eu vi um comentário de um colega médico famoso, autor aí, que falou que o cérebro secreta pensamentos, assim como o rim secreta urina. Quer dizer, existem muitas teorias, né? Menos a correta, né? Pela medicina convencional, assim. Então, o que que é? Para a medicina antroposófica, a visão antroposófica do ser humano, o cérebro é parte do nosso corpo que funciona como um espelho, para que a gente possa sentir, perceber o pensamento que surgiu em nossa alma. Então, nós não pensamos com o cérebro, nós pensamos com a nossa alma. E isso muda bastante Sim. coisa, porque porque aí eu deixo de ser um sujeito dos meus pensamentos, aonde os pensamentos ocorrem para mim, e eu tenho controle sobre eles porque eles ocorrem em minha alma, né? Então, com concentração, afiando, polindo, refinando a nossa concentração, nós podemos ter 100% de controle sobre os nossos pensamentos. E aí a gente consegue aquecer esses pensamentos, a gente consegue libertar esses pensamentos do corpo, né? E aí a gente chega nessa virtude, né? Como que esse sentido do pensamento deve ser transformado, deve ser metamorfoseado em força meditativa. Quer dizer, quando eu detiver 100% ou próximo disso, de controle do meu pensamento, aí eu consigo abrir a minha alma, eu consigo realmente ter pensamento livre, né? E aí eu passo a ser um agente e deixo de ser um sujeito dos meus pensamentos, né?
Esse pombal, essa imagem do pombal realmente é muito boa, né? Quando a gente não tem disciplina, fica ali Barulheira. aquela barulheira, né? Que impede a concentração e realmente nos tolhe a própria liberdade, né? Então, precisamos desenvolver e cultivar a discrição, né? E estar aberto e interessado por novas ideias e pensamentos, né? Novos interesses e tentar entendê-los. Então, é comum, né, que conforme a gente vai ficando mais experiente, ficando mais velho, a gente vai restringindo o nosso repertório de ideias, restringindo os nossos pensamentos para aquele caminho que já é bem conhecido e bem trilhado, né? E a forma de superar isso, né, é justamente manter-se aberto a novas ideias, né? Tentar entender novos pensamentos. Isso pode ser bastante difícil para muita gente, tem algumas pessoas que já têm uma tendência maior à abertura, mas todos nós podemos nos beneficiar disso. Também. Então, as cores. Agora, as cores que nós vamos trazer para trabalhar a força zodiacal de touro. O laranja como a base, o vermelho como movimento, o amarelo-limão como sentimento e o verde como caráter. Então, agora, embebidos dessas imagens, dessa noite que traz essa possibilidade, né, de transformar conscientemente os nossos pensamentos com disciplina, com inteireza, transformar esse pombal barulhento que vive dentro da gente em força meditativa. Isso é muito interessante porque a gente pode conduzir isso a partir desse discernimento e desse caminho interior. Então, agora vamos pintar. E agora, para nossa reflexão, depois desse momento de atividade, nossos pensamentos são como companheiros de uma jornada. Dentro de nós existem forças positivas e negativas, que nos levam a escolhas perante a realidade. E cabe a nós cultivar o silêncio interior para que possamos discernir qual é o nosso caminho. Muitas vezes ficamos fixados em padrões limitantes que não nos permitem estar abertos a novas experiências e novas ideias. Isso, pessoal, a gente pode ver também na nossa pintura. Se você puder agora olhar para a sua pintura, olhar para o que você fez, o que você até agora trouxe dentro da sua jornada, como foram os gestos? Você se permitiu fazer algo diferente? Ou você vem repetindo a mesma pincelada e o mesmo gesto? Tudo isso está falando muito de como nós lidamos com esse âmbito da alma, que precisa também ser flexibilizado, senão a gente fica preso a esses pensamentos. Então, hoje o convite é, além de fazer essa reflexão, é olhar para as pinturas e perceber o que vem se repetindo. E talvez nesse silêncio, nessa reflexão e nessa observação do que você vem pintando, você possa realmente se abrir para um novo, né? E de repente esse novo seja mais autêntico dentro de cada um de nós. Então a pergunta para hoje é: quanto tempo dedico-me à observação silenciosa e sem conceitos pré-estabelecidos, fortalecendo assim meu sentido de pensamento? Deixo-me levar em incessante verborragia, colocando a mim mesmo em primeiro plano, com medo de me perder? Vou repetir a pergunta. Quanto tempo dedico-me à observação silenciosa e sem conceitos pré-estabelecidos, fortalecendo assim meu sentido de pensamento? Deixo-me levar em incessante verborragia,
colocando a mim mesmo em primeiro plano, com medo de me perder? Que nós possamos levar essas perguntas bem para dentro do nosso ser no dia de hoje e em silêncio refletir.